Fala, gente boa! Eu iniciarei, né? Estou iniciando esse ano novo de 2026, né? Fazendo aquela pergunta, né? Replicando, na verdade, replicando, né? Aquela pergunta que a humanidade inteira está fazendo, né? Depois da derrota do Vasco, né? Do Vasco querido dele, para o Gambá, para o Corinthians, né? A decisão da Copa do Brasil no último dia 21 de dezembro, né? O planeta inteiro está perguntando onde anda Adriano Nunes, o popular mago. Dizem, né, isso é o que falam a boca pequena, né, que ele foi visto, né, fugindo na carroceria de um caminhão carregando bananas, né, e disfarçado de Bob Esponja, né, é o que dizem, né. Bom, mas besteira, né, groselha à parte, agora finalmente falando sério, tá. No último vídeo, né, de 2025, né, eu tinha comentado, né, eu trouxe um fato bem peculiar, né? Que num navio que chegou em São Francisco, no dia 16 de dezembro de 1856, né? Que era um navio veleiro chamado Hamburg, né? Com G mudo ao final. Esse navio, ele tinha entre os seus passageiros 5 italianos, entre aspas, né? Todos eles eram rapazes bem jovens, né? As idades deles variavam entre 18 e 25 anos de idade, né? Os cinco, né? Os cinco eram agricultores e todos eles eram procedentes de Gênova, né? Uma cidade portuária bem antiga, né? Que foi uma cidade bem importante na Idade Média, enfim, né? Por que italianos, entre aspas, né? Naquela ocasião eu até expliquei de maneira bem superficial, tá? Explicando de novo, tá? A Itália, né, como a gente conhece hoje, como um país unificado, como um país, né, ela só veio a surgir oficialmente no dia 17 de março de 1861. Então, naquilo que hoje, né, é a Itália, existiam 8 países, tá? Alguns deles estavam embora oficialmente fossem independentes, eles na verdade estavam sob o controle da Áustria, né? E o mais rico, né, o país mais rico, mais importante, mais forte, vamos dizer assim, desses 8 países, era o Reino da Sardenha. Então, com o passar dos anos, esse país, né, a Sardenha, que equivale hoje à parte norte da Itália, ele foi anexando esses países mais menores e mais fracos, tá? Então, da anexação desses outros países, é que foi finalmente, isso em 1861, como eu já adiantei, é que surgiu a Itália. Inclusive, do século XV até o princípio do século XVIII, até por volta de 1720, praticamente toda a Itália esteve sob o domínio da Espanha. Inclusive hoje há, né, uma certa animosidade, uma certa rivalidade, um certo ranço, né, entre italianos e espanhóis. Então, naquele filme bem clássico, né? Eu imagino que até quem não gosta de cinema já assistiu esse filme, né? Que é Nos Embalos de Sábado à Noite, ou Saturday Night Fever, né? Esse é o título original desse filme, né? Protagonizado, como todo mundo sabe, pelo John Travolta, né? John Rebolation Travolta, né? Há uma menção a esse ranço, né? Essa rivalidade entre italianos e espanhóis. Há uma cena que faz referência a um confronto entre gangues, né, entre jovens de origem italiana e de origem espanhola, né, na cidade de Nova York. Inclusive o próprio John Travolta, né, como o próprio nome, o sobrenome já entrega, é de origem italiana. Né? Mas voltando, né, ao que nos interessa, que é a história de Joinville, tá? Então, por isso que eu chamei esses 5 rapazes que vieram lá há 170 anos atrás, apenas 5 anos após a fundação de Joinville, eu disse que, entre aspas, eles eram italianos. Né? Como eu repetindo, a Itália ela só surgiu 5 anos mais tarde, em 1861. Né? E o embrião do que hoje é a Itália era um país chamado Sardenha. Né? Inclusive, em vários livros de história do Brasil,
esses livros eles se referem, né, à esposa do Dom Pedro II, a Teresa Cristina, como sendo italiana. Não, a Teresa Cristina, ela era procedente das duas desse reino, do reino das duas Sicílias, que foi um desses países que vieram a ser anexados pela Sardenha, né? Esse país, as duas Sicílias, equivale hoje à parte sul da Itália, tá? Então ela não era italiana, a esposa do Dom Pedro II, ela era do-siciliana, tá? Mas, enfim, né, indo, né, chegando agora, voltando, melhor dizendo, a Joinville, né, esse caso que eu citei lá há 2 semanas atrás, tá, não foi o único caso que aconteceu no século XIX de italianos chegando em Joinville, tá? Entre 1860 e 1866 existem, né, existem registros de 6 imigrantes, tá? Que eram procedentes do que hoje é a Itália. Só que há um detalhe, tá? Há um porém. Esses 6 imigrantes, na verdade, eles eram procedentes do extremo norte da Itália. Então, essa região, até 1919, caso não esteja enganado, né? Que é aquela região ali que seria equivalente hoje à fronteira, entre a fronteira, né? Entre Itália, Áustria e Eslovênia, essa região ela só passou a ser italiana em 1919. Então, esses 6 imigrantes eram procedentes dessa região, do extremo norte da Itália, e oficialmente eles eram cidadãos austríacos, né? E eles não se viam como italianos, eles se viam sim como austríacos, eles falavam alemão, se comportavam como um austríaco, enfim, né? E após esse, porém, esse entre aspas, esse asterístico, vamos dizer assim, houve ainda mais 2 registros de italianos que chegaram em Joinville ainda no século XIX, tá? O primeiro caso, tá, aconteceu em 1873. E quem foi esse cara? Aliás, eu já estava cometendo aquele sacrilégio que é de não mostrar fotos antigas. Então, as primeiras fotos de 2026, tá? Serão essas fotos aqui, tá? Só um instante que eu já me orientarei aqui, né? Só um pouco assim, tá? Então essa aqui é a primeira foto de 2026, tá? Até irei aproximá-la aqui para vocês, tá? O que vocês estão vendo, tá? Era a serraria, o engenho de açúcar, tá? Que pertencia ao Duque do Mali, tá? Para quem não sabe, o Duque do Mali, ele era irmão do príncipe de Joinville, tá? Um dos irmãos mais novos, né? Do príncipe. E ele chegou até como eu já estava adiantando, né? Ele chegou a ser proprietário de um engenho de açúcar, que é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Essa foto aqui desse engenho de açúcar que pertencia ao irmão do príncipe de Joinville, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo, ela foi tirada em 1866, então há 160 anos atrás, tá? O cara que tirou, o autor dessa foto, tá? Foi o Louis Niemeyer, tá? Que foi diretor da colônia Dona Francisca de 1860 até 1873. Então esse foi o cara que tirou essa foto, né? Louis Niemeyer, né? Então diretor da colônia Dona Francisca, tá? Esse engenho de açúcar, antes que vocês me perguntem, ele estava localizado onde hoje é o distrito de Piraberaba, tá? Tem mais uma outra, já ia me esquecendo, essa foto que eu acabei de mostrar a vocês, tá? Ela faz parte hoje do acervo fotográfico do Instituto Cultural Itaú, tá? Mais uma outra foto aqui para vocês, tá? Também do Instituto Cultural Itaú, tá? Essa foto aqui, ela também é de 1866, tá? Aqui hoje, né, como quem mora aqui em Joinville já reparou, né? Aqui hoje funciona o Museu de Arte de Joinville, né, o MARJ, tá? E na ocasião em que essa foto foi batida, quem morava ali, né, era o Otto Kardeffel, né? Hoje o nome de rua Otto Kardeffel. Então essa aqui foi a residência do Otto Kardeffel. Repetindo, essa foto é de 1866, tá? Mais uma terceira foto aqui para vocês, né? Só um instante. Essa foto aqui, tá?
a próxima que eu mostrarei a vocês, tá? É da própria Dona Francisca, tá? Só um instante. Já achei, tá? A qualidade da foto não é lá essas coisas, tá? Como eu já adiantei, a foto não é lá essas coisas, né? A qualidade dela, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo é de 1847, tá? Então essa aqui é a Dona Francisca com o filho mais velho dela, tá? Ainda bem bebê, né? Então, repetindo, essa foto que vocês estão vendo é de 1847, tá? Foto da Dona Francisca, tá? A princesa de Joinville, tá? A próxima foto, tá? A última foto é do homem, né? Do próprio príncipe de Joinville, tá? Aqui, essa foto ela foi tirada ou em 1861 ou em 1862, tá? Então essa foi a época em que essa foto foi batida, tá? Repetindo, esse aqui é o homem, né? O príncipe de Joinville, tá? Bom, como eu já estava, iria, né, melhor dizendo, explicar a vocês, né, houve ainda dois registros, né, de italianos que chegaram em Joinville no século XIX, né, como eu já estava dizendo, esse primeiro italiano, né, ele chegou em 1873, né, bom, no dia 1º de junho de 1873, chegou no porto, em São Francisco, tá, um navio a vapor, né? Já não era mais veleiro, já era um navio a vapor, tá? Minto, era um navio veleiro sim, tá? O nome desse navio veleiro era Terpsichore. Não sei se essa é a pronúncia correta desse nome, né? Bom, a princípio seriam 570 pessoas, tá? Possivelmente esse foi o navio que trouxe a maior leva, essa foi a quantidade mais numerosa de imigrantes que chegou a Joinville no período entre 1851 e 1881, tá? A princípio, como eu já adiantei, eram 570 pessoas, tá? Só que duas dessas pessoas acabaram desistindo da viagem antes que o navio zarpasse do porto de Hamburgo, tá? Então eram 500, saíram lá de Hamburgo 568 pessoas, tá? Esse navio ele saiu de Hamburgo no dia 10 de abril de 1873, tá? E durante esses mais ou menos 2 meses e meio de viagem, quase 2 meses de viagem, tá? Infelizmente, 23 pessoas acabaram indo a óbito, tá? A maioria delas, infelizmente, eram crianças, tá? Com menos de 10 anos de idade. Só que, em compensação, durante esses quase 2 meses de viagem, acabaram nascendo 6 pessoas, tá? O curioso é que a lista de passageiros desse navio, né, do Terpsichore, ele não especifica que pessoas nasceram, morreram e nasceram durante a viagem, tá? Praticamente todas essas 551 pessoas, né, que conseguiram chegar a Joinville, tá? Praticamente todas essas mais de 500 imigrantes eram agricultores, tá? Haviam apenas 5 exceções, tá? Havia um comerciante, um cegeiro, um fundidor de cobre, um sapateiro, né, e um serralheiro, tá? Então, exceto esses 5 imigrantes, todos os demais eram agricultores, tá? Então, eram pessoas bastante humildes, né? Nenhuma delas veio a ser uma figura de grande destaque em Joinville, né? Como eu já adiantei, eram pessoas de condição social bastante modesta, bastante humilde, tá? E justamente entre esse povo todo, tá? Praticamente todos eles eram alemães, tá? Nessa época a Alemanha já existia, tá? A Alemanha, como é sabido, ela surgiu em 1871, tá? O curioso, tá? É que a maioria desses alemães eram da região da Prússia Ocidental, né? A Prússia Ocidental, né? Hoje, tá? Seria equivalente hoje a parte do que hoje é a Polônia, tá? Então, entre esses imigrantes que vieram da Prússia Ocidental, então você encontra sobrenomes como Grabowski, como Reinovski, Jelinski,
Kozlowski, né? Então, sobrenomes tipicamente polacos, tá? Então, na verdade, né, eles eram, entre aspas, polacos, né? A Polônia, ela só veio a se tornar um país independente em 1918. Então, é por isso que eu disse entre aspas, tá? Nessa época, a Polônia não existia. Então, na época, eles estavam sob jugo alemão, tá? Mas afinal de contas, quem foi esse italiano, o italiano misterioso? Bom, eu revelarei no próximo vídeo, até porque esse vídeo já está longo pra caramba, tá? Então, até lá, beleza? Então, ok.